Muito boa noite a você, que prazer, que alegria retornar aqui e muito obrigado porque você está ligadinho aí todas as noites, são noites especiais. Eu me preparei bastante para poder estar aqui, me dirigir a você, orei por você essa noite, essa madrugada, tenho lhe apresentado a Deus em oração e eu estou muito feliz por ter você aqui neste momento. Hoje vamos estudar sobre o dia de Deus. Esse é um tema diferente, bem diferente. Mas ele é especial. Sabe por quê? Porque você já fala, se o dia é de Deus, então é um dia especial. Então eu vou fazer o seguinte, vou pedir para você já logo de cara, pega a sua Bíblia aí, para a gente não perder tempo. Vamos abrir a Bíblia, vamos começar o estudo de hoje, porque tem muitas novidades aqui, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Gênesis capítulo 2. Se você puder abrir a sua Bíblia agora, já estamos aí então prontos para começar. Está escrito assim nos versículos 1, 2 e 3. Vou começar a leitura, tá bom? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Aí a Bíblia diz assim no verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Agora o versículo número 3 está escrito assim, olha. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Bom, eu li os primeiros versos de hoje como introdução ao estudo que fala sobre o dia de Deus. Então vamos analisar agora detalhes aqui. Primeiro, Deus é o Criador dos céus e da terra. Ponto. Outro detalhe importante. Se você ler o primeiro capítulo da Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1, verso 1, diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, quando você vem para a Bíblia e você pega o capítulo 2, ele diz assim, assim, pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. A Bíblia, ela faz questão de apresentar Deus como Criador. Então, Deus criou o mundo, segundo a Bíblia, do ponto de vista bíblico, em 6 dias. No sétimo dia, Deus não criou. O que foi que Deus fez no sétimo dia? 3 coisas. Vou lhe apresentar agora, de primeira mão, baseado em Gênesis capítulo 2, o versículo número 3. Então, acompanhe comigo na sua tela. Olha o que está escrito ali. Ó. Eu só peguei da Bíblia e transcrevi para aí. No sábado, Deus, ele abençoou, ponto número 1. Ele santificou, ponto número 2. E ele descansou, ponto número 3. O que isso significa? Que o único dia, de acordo com a Bíblia Sagrada, que Deus abençoou, que tem uma bênção especial, é o sétimo dia. Outra coisa, amigo. O único dia que a Bíblia diz que é dia santo, é santificado, é o sétimo dia. Não existe outro dia santo de acordo com a Bíblia. Não existe. Os homens podem até querer santificar qualquer outro dia, mas de acordo com a Bíblia, o único dia santo, e faço questão que fique claro para você, o único dia santo na Bíblia é o sábado. Agora, a palavra santo significa separado para um objetivo sagrado. Esse é o sentido para a palavra santo, de acordo com a Bíblia. Então, o sábado, o sétimo dia, Deus ele santificou. Então, ele fez 3 coisas. Vamos voltar para a nossa tela. Ele abençoou, primeiro, depois ele santificou, ou seja, separou. E aí, terceiro, ele descansou. Ou seja, no sábado, Deus não criou. Ele contemplou a criação. Ele viu tudo quanto fizera. Ele analisou o que fez. Ele contemplou o que fez. E sabe qual foi a conclusão que Deus chegou? Ele falou assim, ó, e eis que era muito bom. Então você percebe aqui que no sábado Deus não trabalhou. Interessante, né? Ele não trabalhou. No sábado ele descansou. Ele deixou de criar, contemplou a criação. Bom, já introduzimos o tema de hoje. Você já percebeu que temos muitas novidades. Vamos continuar lendo aqui, examinando a palavra de Deus. Agora eu vou abrir a Bíblia aqui no livro do Êxodo.
no capítulo 20. O livro do Êxodo, capítulo 20, do 8 ao 11, é o quarto mandamento da lei de Deus. Eu vou ler do 8 ao 11, está escrito assim, Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra que Deus santificou o dia de sábado? Agora aqui no quarto mandamento, Deus está dizendo assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar, para separar. Aí ele diz assim, olha, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Amigo, vamos conversar um pouquinho aqui, porque eu vou ler ainda os versos 10 e 11. Eu quero já explicar um detalhe para ti. Aqui, ó. Deus agora está dizendo assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Você deve separar esse dia. Tornar esse dia um objetivo sagrado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí Deus disse assim, 6 dias trabalharás. Ele está dando para o homem e para a mulher, para todo ser humano, trabalhar 6 dias. Contando do primeiro dia da semana. Você sabe qual é o primeiro dia da semana? Sabe? Não sabe? O primeiro dia da semana você não sabe qual é? Porque uma vez eu perguntei para um amigo assim, amigo, você sabe qual é o primeiro dia da semana? Ele falou assim, eu sei. Aí eu perguntei assim, qual é? Ele disse, a segunda-feira. Eu falei, a segunda é o primeiro dia? É. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Como é que a segunda pode ser o primeiro? Será que você não está equivocado? Será que não te ensinaram errado? Ele falou, não. O primeiro dia é a segunda. Eu falei, não, não pode ser. O primeiro dia da semana é o domingo. Segunda, já disse, segunda. Aí depois terça, aí vem quarta, quinta, sexta, aí o sábado é o 7º dia. Ele falou, rapaz, nunca tinha pensado nisso. Pois é, rapaz, você é uma pessoa instruída, eu dizia a ele, e você não sabe qual é o primeiro dia da semana? Aí ele falou, agora eu aprendi. Ótimo, que bom, você aprendeu. Então vamos agora voltar para o texto. Deus disse assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Agora eu vou ler o versículo número 10, está escrito assim, olha. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo e nem a tua serva, nem o teu boi e nem o teu animal e nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então agora aqui, amigo, é o seguinte, Deus, ele diz no verso número 10 que o sábado é dele, o sábado é do Senhor. Aí, se o sábado é de Deus, Deus, determina o que é que ele quer que nós façamos no dia dele. Esse dia dele é separado para ele. Entende como é que é? Para o homem ele deu 6, o 7º ele separou para ele. Aí ele disse assim, nesse dia, Deus está dizendo, não farás nenhum trabalho. Ele diz isso para os seus filhos e filhas. E aí ele coloca, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas partes para dentro. Aí Deus agora, ele faz questão de explicar, porque Deus ele é transparente. Olha como é que Deus explica aqui, por que não é para fazer obra alguma no dia de sábado. Eu vou ler contigo agora o verso 11, está escrito assim, acompanhe comigo, olha aí, ó. Porque em 6 dias, agora ele volta a dizer sobre a criação, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia ele descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quando eu leio esse verso, sabe o que eu fico pensando? Vou lhe explicar. Ó, Deus falou assim, ó, em 6 dias eu fiz os céus, fiz a terra, fiz o mar, tudo que neles há, eu fiz. E no 7º dia eu descansei. Então eu queria que você entendesse que eu sou o Criador. E se eu dei o exemplo, eu quero que você faça também. Outra coisa, esse dia que Deus deixou para o nosso descanso, é um dia especial porque quando eu reconheço que Deus é o Criador, que é Ele que provê tudo para mim, é Ele que providencia aquilo que eu necessito, é Ele que, na verdade, cuida de todas as suas criaturas, as racionais e as irracionais, eu preciso confiar em Deus de que Ele cuidará da minha vida, se eu obedecê-lo com inteireza de coração. Tem pessoas que dizem assim, não, eu tenho tanta fé, eu tenho fé para expulsar demônio, eu tenho fé para curar, eu tenho fé para fazer isso, fazer aquilo, mas não tem fé para descansar no sábado de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, eu nem sei se você tem fé com uma atitude dessa.
Olhe, o 7º dia da semana é o dia que Deus separou para que todos os seus filhos que um dia irão morar com Ele no céu, guardassem em honra ao Criador dos céus e da terra. Olha aqui, amigo, é o 7º dia, não é o primeiro dia. Entendeu? É o 7º, não é o primeiro. Por isso que Deus começa no verso 8, em Êxodo 20, verso 8, ele começa dizendo assim, lembra-te. Percebe? Eu vou lhe convidar agora a ler comigo o que está escrito aqui no livro do profeta Ezequiel. Eu quero ler aqui o capítulo 20. Já estou abrindo aqui a minha Bíblia. Ezequiel, eu vou abrir aqui no capítulo 20. Está aqui, ó. E nós vamos ler aí 2 versos. Eu vou ler os versículos 12 e vou ler também o verso número 20. 2 versos. Tudo em Ezequiel. E ainda hoje eu vou ler uma outra passagem em Ezequiel, só que no finalzinho da mensagem. Está escrito aqui, ó, Ezequiel capítulo 20, verso número 12. Olha o que está escrito. Também lhes dei os meus sábados. Você percebe que Deus diz os meus sábados, porque o sábado é o 7º dia. Também, quando ele usa a expressão, eu lhes dei os meus, ele se refere ao 7º dia, que é o 7º dia, toda semana ele se repete, né? Então, os meus. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal. Então, o sábado é um sinal. A palavra sinal, selo e marca, é a mesma coisa aqui. São 3 palavras sinônimas. Nesse caso aqui, é o sinal. Deus diz assim, ó, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Quem guarda o sábado é santificado, ou seja, separado. O povo de Deus na terra são os guardadores do sábado. Vou repetir. O povo de Deus na terra são os guardadores do sábado. Eu vou reler o verso contigo, porque eu quero que isso aqui fique na sua memória. Você precisa entender isso aqui. Que ao longo da história foi feito todo um trabalho diabólico para impedir a humanidade de entender que o sábado é o dia de guarda. Hoje você vai aprender. Olha lá. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal. Sinal. Entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Esse é o Ezequiel 20, verso número 12. Amigo e amiga, com toda a sinceridade do meu coração, o sábado é o selo de Deus. É aquilo que separa o certo do errado. Entendeu? Agora vamos voltar aqui para a Bíblia. Vamos ler Ezequiel capítulo 20, só que agora é o verso 20. Eu vou ler contigo. Olha só. Deus disse assim, ó, santificai, de novo, ó, é para separar, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Você percebe quando o servo de Deus, quando a serva de Deus, quando aquelas, as pessoas que se dizem cristãos, de verdade, decidem servir a Cristo com interesse de coração e aceita pela fé os 10 mandamentos, por amor a Deus, e dos 10 mandamentos, o 4º mandamento requer o dia de descanso, de pôr do sol a pôr do sol, tá? É assim que funciona. Quando o sol se põe da sexta-feira, acaba o 6º dia e começa o 7º dia. Aí quando o sol se põe do sábado para o domingo, aí encerra-se o sábado e começa o 1º dia da semana. Então é de pôr do sol a pôr do sol. O cristão e a cristã, de verdade, que segue a Cristo, de acordo com a Bíblia, ele guarda o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Aí ele não compra, ele não vende, ele não negocia. Deixa isso para um outro momento. Percebe? Simples. E é muito fácil. Não é um fardo, igual muita gente diz por aí. Não. Eu guardo o sábado desde 1992. Foi quando eu aprendi essa mensagem. E eu tenho guardado o sábado de lá para cá, sem nenhum problema, tranquilamente. É simples. Estou ensinando para você aquilo que Deus pediu para que fizéssemos com simplicidade. Agora, os acusadores da igreja de Deus sempre
disseram ao contrário, que o sábado é um fardo. Uma vez uma pessoa falou assim, ei, é verdade que vocês adventistas nem tomam banho de sábado? Sabe o que eu disse para a pessoa? Falei, ó, cheira aqui para você ver se eu estou com mau cheiro, ó. Dê uma olhadinha aqui. Não, rapaz, a gente toma banho assim. Tomar banho não é trabalho e não é pecado. Claro, ele estava caçoando, querendo, né, tirar uma. Mas olha, as coisas não são assim. Agora, eu vou convidar você, eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aqui, eu vou abrir ela de novo. Eu vou mostrar para você qual era o dia que Jesus guardava. Jesus de Nazaré. Bom, você já sabe que ele guardou o sábado, lá nós lemos agora há pouco, no livro de Gênesis. Lá era Jesus. Agora você vai ver Jesus aqui encarnado, quando ele estava aqui na terra, quando ele veio para cá para nos salvar. Veja que dia que ele ia na sinagoga. Você vai ver agora. Quer ver? Vamos lá. Pega a sua Bíblia aí, abre ela. Está aqui, ó, Lucas capítulo 4. Está aqui, ó. Vou abrir a minha Bíblia, ó. Lucas, estou com ela aqui, ó, capítulo 4. Eu vou ler o versículo 16. Está aqui, ó. Lucas 4,16. Olha como é que está escrito aqui no verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Olha aí, ó, costume de Jesus. Segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Você sabe que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele tinha um lar. Você sabe disso? Ou não sabia? Claro, ele tinha um lar. Outra coisa, ó, o lar de Jesus era composto de 3 pessoas. José, Maria e Jesus. O lar de Jesus. José era carpinteiro. A carpintaria de José, ela era aberta do primeiro dia da semana até o 6º dia. Pouquinho antes do pôr do sol, José, ele fechava a carpintaria. Aí ele se preparava para a entrada do sábado. Maria, a mãe de Jesus, segundo a carne, ela fazia a comida no 6º dia em dobro. E ela então deixava a comida do sábado já preparada. E no sábado ela só aquecia a comida e servia a família. Maria também ela guardava o sábado. Jesus guardava o sábado. José guardava o sábado. Olha aqui, ó. Ei, Maria nunca guardou o domingo. Não, Maria não. Nunca guardou o domingo. A Santa Virgem Maria guardava o sábado. Vou voltar a ler aqui o verso 16. Eu estou lendo, repetindo, que é para você poder ter tempo de guardar na memória aí. Olha lá. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Jesus era acostumado a fazer isso. Entrou na sinagoga, segundo o seu costume, em dia de sábado, e levantou-se para ler. Naquele dia, sabe quem era o mensageiro? Sabe quem é que ia pregar naquele dia? Era Jesus de Nazaré. Vou te mostrar agora, sabe o quê? Vou ler contigo uma outra passagem, mais uma. E esta que eu vou te mostrar agora, sabe qual? Olha o que nós vamos ler na Bíblia agora. Presta atenção que nós vamos ler agora. Eu vou lhe mostrar agora Maria guardando o sábado. Quer ver? Vamos lá. Eu vou abrir a Bíblia aqui em Lucas, só que agora é o capítulo 23. Os versículos que eu vou ler aqui, a partir do verso 54 até o 55. Vamos lá? Pega aí a sua Bíblia, Lucas, capítulo 23. Olha que maravilha, ó, porque aqui é o seguinte, é a Bíblia que ensina. Aqui não é o pastor, é a Bíblia. Eu só estou sendo um instrumento, porque a palavra é de Deus. Vamos lá? Olha o que está escrito aqui, ó. Era o dia da preparação e começava o sábado. O dia da preparação é o 6º dia. Na língua grega é o paraserve, ou seja, é o dia de preparar. Então, era o dia da preparação e começava o sábado. Olha o verso seguinte. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo de Jesus foi ali depositado. Então, acompanharam o cortejo. Entendeu? Na verdade é o seguinte, vou explicar direitinho isso aqui para você. Você vai entender bem. Ó, Jesus, ele morreu no 6º dia. Ou seja, morreu na sexta-feira. E ele foi sepultado na sexta-feira, antes do pôr do sol. Aí as mulheres, ali tinha Maria, a mãe de Jesus, ali estava Maria Madalena, ali estava Maria, mulher de Clopas, várias Marias estavam ali. Elas agora pegaram, fizeram o cortejo e foram acompanhar o sepultamento de Jesus. Aí foram lá, fizeram tudo direitinho, todo o cortejo, o sepultamento.
Agora veja o que aconteceu, eu vou ler o verso seguinte agora. Lucas, capítulo 23, o versículo número 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Olha lá. E no sábado, tá vendo aí, ó? E no sábado descansaram segundo ou conforme o mandamento. E o mandamento é o quarto. Ó, para você entender direitinho. Amigo, tem muita gente que acusa os adventistas por guardar o sábado, dizendo assim, não tem nada de referência na Bíblia, no Novo Testamento, que pede para guardar o sábado. Amigo, é o seguinte, tem sim. E se não tivesse, também não tem nenhum problema, sabe por quê? A Bíblia inteira é inspirada. Quando o indivíduo quer receber o dízimo, a base do dízimo é no Antigo Testamento. Agora, quando fala de guardar o sábado, não, se não tiver no Novo, eu não guardo. Então, peraí, amigo, não é assim não. Não é desse jeito. A verdade aqui é a seguinte, o sábado é bíblico de Gênesis ao Apocalipse. Já, já, eu vou mostrar para você o sábado, no livro do Apocalipse. Você vai ver o sábado lá, no livro do Apocalipse. Mas eu quero ler de novo esses 3 versinhos, rapidamente, contigo. Eu quero que isso fique gravado na tua memória, por gentileza. Olha lá, eu vou ler de novo, verso 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia, seguindo o túmulo, viram como o corpo fora ali depositado. 56. E então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo ou conforme o mandamento. Agora, eu quero te convidar a ler comigo. Nós vamos fazer uma leitura agora especial. Sabe qual é? É Atos capítulo 17. E eu vou ler o versículo número 2. Porque aqui eu vou mostrar para você Paulo, o apóstolo Paulo, do Novo Testamento. Olha o que diz aqui a Bíblia, 17:2. Paulo, segundo o seu costume, também era acostumado, ele foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Agora, um dos maiores pregadores do Novo Testamento, Paulo, o grande pregador, guardador do sábado, o apóstolo Paulo. Você entendeu? Logo, a gente vai entendendo que todos esses servos de Deus eram guardadores do sábado. Agora, amigo, veja, por exemplo, o que está escrito em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 4. Está escrito assim, olha, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao 7º dia. 7º dia é o dia de guarda. E descansou Deus no 7º dia, de todas as obras que fizera. Está vendo aí? Olha aí. Não tem dúvidas aqui. Outra coisa. Agora eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo do Apocalipse. Está aqui, ó. Apocalipse, o capítulo é o número 1 e o versículo é o número 10. Simples. Olha o que está escrito aqui, ó. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Tá vendo aí? Amigo, olha aqui, ó. Sabe qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o sábado. O dia do Senhor não é o domingo. Volta para o texto. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Aí João falou assim, e ouvi por trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Então João, que também guardava o sábado, teve as revelações, uma das revelações no dia do Senhor, no dia de sábado. Para você entender melhor esse assunto, olha só, a história, presta atenção, isso aqui é dados históricos. A história, ela nos revela que no primeiro dia da semana era guardado pelos romanos como o dia do sol. Eles, os romanos, adoravam o sol nesse dia. Eram adoradores do sol. Outra coisa que a história diz. No dia 7 de março do ano 321, agora depois de Cristo, já da nossa era, o imperador, chamado-se Constantino, foi ele que promulgou o decreto, fazendo do primeiro dia da semana o domingo. Entendeu? Constantino. Uma festividade pública em todo o seu império, todo o Império Romano. Constantino é o mentor dessa ideia. Outra coisa, para você ter uma ideia, esse foi um grande passo para a instituição de um dia de guarda, em substituição ao dia que Deus criou como dia de descanso, que é o sábado. Então agora vem Constantino, estabelece aí, ele assina, ele promulga um decreto e ele pede para que o domingo fosse o dia de guarda em homenagem ao sol, e não ao Deus que criou o sol. Agora veja, o ponto culminante do decreto de Constantino era que os juízes
os povos da cidade, bem como os comerciantes, repousassem no venerável dia do sol. Amigo, são dados históricos. Agora, preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Quando Constantino estabelece ali, ele assina aquele decreto, foi assim que começou a cumprir-se a profecia que Daniel profetizou sobre o poder que mudaria a lei de Deus. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a Bíblia, vou convidar você, meu amigo, você vai ver aqui, olha aqui, ó, está aqui Daniel capítulo 7, eu vou ler o verso para você, Daniel 7, eu vou ler aqui o verso 25 que diz assim, ó, olha o que diz o verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então existia uma profecia bíblica e Daniel escreveu essa profecia, Deus mandou ele escrever, que alguém mudaria os tempos e a lei. E esse alguém, historicamente falando, foi Constantino. Ele muda a guarda do sábado para a guarda do domingo. Foi criado uma brecha na lei. Então agora, através desse conhecimento, essa brecha está sendo tampada. Agora, olha só este comentário que eu quero fazer contigo. A guarda do domingo não veio das Escrituras Sagradas. A instituição do domingo, como dia de guarda, baseia-se na autoridade de homens e não da palavra de Deus. Devemos lembrar das palavras de Jesus quando ele esteve aqui. E sabe quais foram as palavras de Cristo? Está no livro de Marcos. Marcos foi quem relatou o que Jesus falou. E ele relatou assim, ó, o livro de Marcos, capítulo número 7. Olha como é que Marcos escreveu aqui, ó. Ele escreve assim, olha. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição de homens. Guardar o domingo é obedecer ao mandamento de homens. Guardar o sábado é obedecer o mandamento de Deus. Sabe o que é que diz a Bíblia? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Meu amigo, agora eu quero mostrar para você na Bíblia, eu vou fazer questão de ler com você, o que é que os falsos profetas pensam da guarda do sábado. Vou lhe mostrar o que é que os falsos profetas pensam da guarda do sábado. Eu vou ler aqui Ezequiel capítulo 22, o versículo 26. E eu vou pôr na sua tela, aí, está aí. Olha o que está escrito, Ezequiel 22, verso 26, está escrito assim, olha. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, e nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados esconde os seus olhos, e assim eu sou profanado no meio deles. Você percebe, amigo, que existe alguma coisa errada? Como é que a Bíblia fala sobre a guarda do sábado, de pôr do sol ao pôr do sol, de Gênesis e Apocalipse? E como é que as pessoas esconderam tanto tempo esse mandamento das pessoas? Eu vou lhe dizer uma coisa, sabe o que acontece? É que tem pessoas que estão apenas comercializando a palavra de Deus. A palavra de Deus não ficou para ser comercializada. A palavra de Deus, ela ficou para que as pessoas examinassem, entendessem, entregassem a vida a Jesus, se convertessem e se preparassem para morar com Cristo no reino dos céus. Existem bênçãos de Deus para quem decide guardar o sábado. E eu quero encerrar o programa de hoje mostrando para você que quem decide guardar o sábado vai viver uma vida cercada de bênçãos. Está aqui em Isaías, capítulo 58, os versículos 13 e o versículo 14, está escrito assim, ó. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, mas se chamares o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos e não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Olha o verso 14. Então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o diz. Amigo, existem bênçãos da parte de Deus para quem decide guardar os mandamentos, inclusive o sábado. Eu apelo ao seu coração para que neste momento
você entenda que Deus está fazendo para você um chamado. E se de repente você já guardava o sábado, mas guardava de qualquer jeito, quero apelar ao seu coração para você agora entender que o sábado deve ser um dia especial de guarda. Eu vou dizer, o sábado não salva, mas quem criou o sábado te salva. Vou repetir, o sábado não salva, porque quem morreu na cruz não foi o sábado, foi Cristo. Agora, se você aceita Cristo, o Senhor do sábado, aí, por amor a Cristo, você vai guardar o sábado. Entendeu? Eu quero só fazer uma leiturazinha contigo para mim poder encerrar. Ó, quero guardar o sábado como o selo de Deus na minha vida. Você sabe que o sábado é o selo de Deus. Aceito guardar o sábado de pôr do sol a pôr do sol, como ensina as Escrituras Sagradas. E eu quero um dia guardar o sábado no céu com Jesus Cristo. Essa é a sua decisão? Você decidiu guardar o sábado por amor a Cristo? Você entendeu que o sábado é o dia de guarda? Você entendeu que Jesus guardou o sábado? Entendeu que José guardou o sábado? Entendeu que a Virgem Maria guardou o sábado? Entendeu que Moisés guardou o sábado? Você entendeu que Paulo guardou o sábado? Entendeu que todos os patriarcas e profetas e apóstolos guardaram o sábado? E você sabia que no presente momento, século 21, tem um povo de Deus na terra que guarda o sábado? E você sabia que você está sendo convidado por Deus também, para além de aceitar Cristo pela fé, os mandamentos por amor, guardar o sábado por amor a Cristo, ser selado com o selo de Deus e se preparar para se encontrar com Jesus quando Ele vier? Amigo, eu quero orar contigo hoje especialmente pela sua decisão. Se você aceitou aguardar o sábado, levante a sua mão direita. Parabéns, que Deus te abençoe. Feche os olhos e vamos orar agora. Soberano Deus Todo-Poderoso, neste momento, eu entrego nos teus braços este meu irmão, esta minha irmã. Entrego, Pai, estas famílias que agora, Senhor, por amor a Jesus, estão entregando a vida ao Senhor Jesus e decidiram descansar no sétimo dia, em honra, em adoração ao nosso Senhor e Salvador. Nos teus braços eu os entrego agora, em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer. Que Deus te abençoe grandemente. Que você seja firme na sua decisão. E até amanhã, se Deus quiser.